Oi, gente. Eu vou contar aqui uma história para vocês. Alguns de vocês vão achar que eu sou completamente louca, mas eu já passei pelas minhas camadinhas de loucura e de medo, de vergonha, de medo da opinião das pessoas. E agora eu vou seguir minha intuição, meu instinto. Eu tô fazendo esse vídeo para uma pessoa muito especial. Eu vou contar uma história real agora, mas eu vou te perguntar uma coisa primeiro. Se você acredita em seres que não são da Terra ou outras consciências, energias mais elevadas ou de maior frequência, para quem estuda energia, né? Para quem trabalha com energia. Esse assunto é muito interessante, tá? Você vai ter que abrir a cabeça. Porque é importante também que quando eu conheci essa pessoa, a minha mente explodiu. Eu não sabia qual caminhão que me atropelou, como assim, sabe? As minhas camadas de branquitude foram assim desintegrando e chocadas. Talvez nós terráqueos sejamos uma ameaça, lançando as nossas maquininhas, né, no espaço. E a gente tá um pouco sem controle. A gente aprende que, né, nesses filmes de Hollywood, que os seres de outro planeta vêm aqui para nos dominar. Mas, segundo essa pessoa e várias outras pessoas, né, que esses enlightenment coaches, tá todo mundo falando de um tempo de ascensão agora, que é uma coisa muito interessante, né? Eu acredito muito que para as coisas melhorarem, para a ferida melhorar e curar de verdade, ela tem que ficar inflamada e feder primeiro, sabe? E daí ela cura. E nenhum sistema que não funciona mais, né, que é ultrapassado, foi tirado, desintegrado, sem uma revolução, sem uma coisa muito louca acontecer antes, né? Eu acho que tá na hora de a gente tentar métodos não ortodoxos, sabe? Literalmente, pra, sabe, terá essa terra. Que na verdade quem tá doente somos nós, né? Não a terra. Então, eu vou contar um pouquinho, vou rapidinho falar de mim, só para vocês entenderem o que eu tô estudando. E aí eu vou apresentar essa pessoa para vocês. Ela não vai vir aqui, eu tô falando por ela, com a autorização dela, a gente conversou, porque ela não pode fazer um vídeo agora, uma live, ela tá viajando. E eu vou contar a história para vocês, tá? A Juliana, que sou eu, né? Que poucas pessoas conhecem, é uma Juliana bem louquinha, assim. Eu tô estudando energia, eu tô estudando sobre as plantas medicinais da Amazônia com cacique médico e pajé de uma comunidade lá na Amazônia. E eu também eu tenho um curso de programação neurolinguística, eu tenho um diploma, né? Eu pratico todo dia, também pratico com outras pessoas. E eu também tô fazendo um curso de neurociência online, tá? Mas é pela Harvard, tá? Para eu aprender como que a eletricidade passa pelo cérebro, porque eu quero investigar as medicinas de uma maneira mais profunda, com o alcance que eu tenho, sem ter que fazer a nossa mass education, nossa educação de massa. Eu tô aprendendo com pessoas que apareceram na minha vida. E o projeto da Amazônia começou com umas visões, assim, tem gente que chama de sonho lúcido, tem gente que chama de viagem astral, e eu tenho tudo isso, mas não quando eu quero, acontece, eu jogo carta também, e muitas das coisas que eu comecei a aprender, e o meu poder, ele se deslanchou, né, eu comecei a perceber o meu poder, que já estava lá, que todos nós temos o poder psíquico, mediúnico, né, dentro da gente, que está oprimido pelo nosso cérebro, porque por muitos anos esse poder ele foi o sinônimo de perseguição, né? As bruxas queimadas nos stakes, nos paus, né? Sei lá como que fala. Então, sem ficar falando muito mais de mim, eu queria explicar só
né, o que eu tô estudando, e aí eu conheci essa pessoa maravilhosa, Alba Rodrigues. Ela é indígena ticuna, da etnia ticuna, e ela é uma pessoa única, né? Ela escreveu esse livro aqui, Rotas da Missão, que é um livro que conta a agenda da transição planetária que a gente está passando agora. Ela, inclusive, no capítulo, tem o capítulo da colheita, tem um capítulo que ela fala desse vírus, entendeu? E a Alba, ela sabe ler o tempo, ela aprendeu com a avó indígena dela a ler o tempo. E ela faz previsões de não só climáticas, mas de abalos sísmicos. Ela entende das placas tectônicas da África, da América do Sul, ela tá entendendo o que está acontecendo, ela tá vendo uma tendência, ela tá prevendo abalos sísmicos em partes do Brasil que não tem, gente, e ela tá acertando. E aí a Alba me conta há meses, eu conheci ela já há um tempo, eu já vi a Alba fazendo a pagelança, eu já vi o poder dessa mulher, tá? Além dela, eu tenho uma colinha aqui só porque eu anotei aqui, assim, umas coisas rápidas que eu sei da Alba. Se eu tiver alguma coisa errada aqui, Alba me perdoa, porque você sabe que é a melhor intenção do mundo. Então, ela escreveu esse livro, ela é indígena, ela fez duas faculdades federais, ela fez na Federal de Rondônia e na USP Comunicação, ela é formada em administração, e ela é uma pessoa que tem uma mediunidade também, né? Sei lá, chama de vidente, chama do que é, mas ela tem no sangue, assim, lá na Amazônia, gente, eu perguntava assim, que horas que vai chover? O pessoal me falava o horário que ia chover, porque, olha, de acordo com as formigas, o jeito que as formigas estão andando, entendeu? Por exemplo, em 2015 teve um terremoto nos Estados Unidos e existe um tipo de passarinho que chama Vermeer Thrush, eu não sei o nome em português, mas esse passarinho, ele estava sendo estudado por um grupo de cientistas e os passarinhos migraram mais cedo porque iria haver terremoto. Mas os cientistas naquele ano preveram terremotos abaixo da média e eles não conseguiram prever um terremoto nem no dia do terremoto. Né? E os passarinhos preveram um terremoto antes, migraram. Então, assim, a natureza, e nós temos um relógio interno, biológico, uma bússola interna biológica. Todas essas coisas estão dentro da gente, estão apaziguadas, né? Tipo, não estão sendo usadas, né? Mas, então, quando eu conheci a Alba, a minha mente racional de pessoa, vamos chamar de pessoa da cultura ocidental, né, da cultura que nos foi imposta, a europeia, americana, né, que as pessoas da cidade acabam sendo influenciadas, né, por essa cultura. A minha mente racional, até para fazer esse vídeo, ela tá brigando com o que eu sei dentro de mim, que é até um sonho que eu tive com a Alba, que eu sei que ela tá falando a verdade, entendeu? E a minha mente racional, que o cérebro humano, a parte racional que fica no nosso córtex frontal, é 7% só da nossa massa cefálica, entendeu? O resto, que é além da nossa consciência lúcida, né, racional, é inconsciente, né? São todas os nossos movimentos, todos os movimentos do nosso corpo, tudo que está acontecendo como um maestro de uma orquestra. Só que a nossa mente, não é tudo, né? Ela é uma parte da máquina, né? E a gente tem aquela parte invisível que ela não está sendo estudada, que é a nossa conexão, né? Com as medicinas, né, algumas das enzimas são enteogênicas, a conexão com o espírito, o mundo do espírito, na ciência, né? Então, aqui, para não ficar muito comprido, o que aconteceu? A Alba está prevendo uma onda muito grande, tipo um tsunami na costa brasileira. Ela tá cansada de avisar no Facebook, ela não tem espaço, né, assim, não sabe muito ainda onde ir para avisar as pessoas, só para elas ficarem conscientes do que tá acontecendo. O derramamento de óleo no Nordeste, como que aconteceu, né? E ela tá sendo avisada por essas entidades, esses seres, que ela precisava fazer um rezo na linha do Equador
no equinócio, antes do dia 20, e era muito importante porque tinha um terremoto para acontecer no Brasil, ou tem. Eu não vou ficar falando muito, assim, das predições dela, porque, assim, ela fez uma live outro dia de 3 horas, explicando tudo, e geralmente as lives dela, os vídeos que ela tem das entrevistas que ela dá, tem 1 hora, assim, então, pra saber um pouco mais em detalhe, tem o livro, né, tem essas lives, né, que você pode assistir e tal, de graça. Mas ela pegou, ela não tinha dinheiro, e assim, ela é uma pessoa tão estudada, é indígena, e assim, eu fico chocada de ver essa mulher passando, assim, alguns perrengues, entendeu? Porque ela deveria, essa voz dela deveria ser propagada, ela é muito estudada. É, então ela pegou as coisas, um patrocinador patrocinou o voo de ida, ela precisava levar mais 2 mulheres para fazer esse rezo com ela, mas ela é pajé, entendeu? Ela foi, pegou o voo, fez um rezo em Brasília. 4 horas depois que ela fez esse rezo em Brasília, na escala dela do aeroporto, choveu torrencial em Brasília. Tava super seco, já fazia um tempo. E aí ela pegou e foi para Macapá e fez esse rezo e agora ela tá lá, cumprindo a missão dela. E a gente fica pensando em maneiras convencionais de, sabe, resolver um problema que a gente acha que tem controle, só que assim, existem, que vocês já escutaram falar na Queda do Céu, do Copenhague. Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, Davi Copenhague. Eles falam, né? E assim, é meio que um consenso geral, assim, na cultura indígena e dos indigenistas, que os indígenas estão segurando o céu. E aí, eu estudando física quântica, né? Como que os átomos e os subátomos, né? Até as partículas menores agora que recentemente foram descobertas, como que eles se relacionam e se conectam. E olhando para tudo isso, eu fico pensando, será que os métodos convencionais são, os ortodoxos são aqueles que deveriam ser usados? Ou pra gente lutar contra essa guerra do medo, né? Essa consciência do medo, desintegrar essa consciência do medo? Será que a gente não tem que usar o poder que é tão poderoso, que é o código da terra, é o poder indígena, e essa pessoa conectada com coisas fora da terra, ainda mais, entendeu? Terminar, né? Essa pessoa incrível tá cumprindo a missão dela. Eu acho que, assim, a gente não precisa ver um índio, né, fisicamente segurando a porra do céu para poder começar a acreditar no poder que tem. É a coisa mais próxima de um registro acástico que eu consigo pensar, que eu tô tentando investigar o que é esse fio, esse mundo acástico, né, que é acástico, que é o código de tudo que já foi criado. E é muito interessante. A gente consegue né? A gente consegue entrar nesse field e pegar informações. E é isso mais ou menos que a Alba faz, do jeito dela. Um dia eu trago ela aqui pra vocês conhecerem. Ela não tá, acho que respondendo pelo Facebook, porque é muita mensagem e tal. São assuntos complexos, ela faz essas lives e agora ela tá viajando. E ela tá assim, sem dinheiro pra pagar o hotel, pra comer e tá sem passagem de volta. Então, se alguém tiver milhas pra doar pra Alba, é muito bem-vindo pra ela poder voltar pra casa, que ela é da floresta em Rondônia, mas ela mora em São Paulo. E quem quiser contribuir com dinheiro, né, sei lá, pagar um almoço pra Alba, ela tá lá, guerreira na missão dela. E assim, eu sinto que a missão dela tá assim super na agenda planetária. Aqui no livro tem até uma parte, ó, que tem esse QR Code que dá pra escutar um pedaço da gravação que ela fez 20 anos atrás. E aqui tem um pouquinho da arte dela que ela também pintou 20 anos atrás. Quando eu vi 130 obras que ela pintou 20 anos atrás, uma vez e não pintou nunca mais. Incrível, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu me arrepiava, né? E ela é uma artista, assim, uma pedra não descoberta, muito preciosa, e que a gente está colaborando junto, né, no projeto, a gente vai exibir junto. A minha primeira impressão da Alba foi, é o Picasso indígena, sabe? Mas o Picasso, ele era machista e tal. A Alba, ela é futurista, meu bem. Esse livro dá uma visão de mundo que é, assim, chocante. Eu tô fazendo isso em português porque, assim, acho que só tem chance de alguém aí
ter, assim, uma ressonância com essa informação por ser brasileiro, né? Que a gente tá conectada com a mágica, né? E a minha vida mudou completamente quando eu recebi as medicinas da floresta. Alguns anos atrás, já venho trabalhando isso. Dentro de mim foi a cura mais profunda, mais inesperada. Eu tinha tanta esperança, né? Porque a gente escuta falar das medicinas e tal, mas assim, eu não imaginava quão profunda ia ser essa cura, quantos traumas isso ia soltar, desintegrar dentro de mim e quanto poder eu ia encontrar espiritual dentro de mim. Que agora eu tô fazendo algo assim que eu nunca ia imaginar com a máquina da cura. Então, eu quero falar pra você que se você quiser contribuir com a luta da Alba, é uma luta válida indígena de uma coisa assim revolucionária, que eu acho que sabe, até falando de medicina telesomática, né? Eles estavam estudando, cientistas, assim, a transmissão de pensamento dos indígenas, como que eles conseguiam se comunicar sem ter sistema de comunicação, mas assim, esses testes foram feitos, e agora não sei se esses testes são questionáveis, assim, né? Se foram forçados ou se foram voluntários, assim, eu não cheguei nesse ponto ainda, muita informação. Mas que existiram os testes para ver como é que passa a cura dos indígenas de um para o outro, entendeu? Existe um mundo invisível aí para ser estudado. Então, quem quiser contribuir com a Alba, qualquer quantia vai ajudar ela muito a voltar para casa, a não passar perrengue lá em Macapá, onde ela está agora. Fez um rezo sozinha na linha do Equador e choveu. E agora o que a gente precisa nessas florestas todas desse mundo é chuva. E são as tribos, né, que a gente fala que não são tribos, a percepção é muito distorcida. São pessoas em seclusão voluntária. E eles estão lá segurando a floresta, eles não estão lá, tipo, se escondendo ou tentando viver, tipo, uma vidinha, né, dos preguiçosos que nem certas pessoas no poder falam. Eles estão lutando a nossa luta sem a gente saber. Então, eu queria pedir para vocês que contribuem. Eu espero que, pelo menos, eu tenha plantado, assim, uma sementinha de um raciocínio novo, assim, porque até o Pentágono, né, o Pentágono, há mais ou menos um mês atrás, isso é recente, eles admitiram, né, um OVNI, um objeto não identificado, tem uma filmagem tal da Força Aérea. Então, lê o livro, corre lá, vai pesquisar na internet, porque assim, tem até coisa falando que vai ver um avistamento coletivo aí, galera. Vamos, né, pelo menos olhar para soluções alternativas, talvez esses seres estão tentando ajudar a gente e nos libertar dessa consciência, não nos atacar. Nós somos, né, o vírus. Muito, muito obrigada. Rausch. E para quem quiser falar, quem quiser doar, eu passo me chama no direct e eu passo a conta da Alba pela mensagem. Aí você pode depositar direto para ela. Eu só não quero postar a conta dela aqui para não ficar os dados dela, o CPF e tudo na internet, tá? Muito obrigada. E para quem é aí da floresta, do Pantanal, se eu sei que alguém agora já tem alguns seguidores indígenas, eu quero te falar que você é herói, heroína, heroínas. E eu tô com vocês até o fim. Obrigada!